Quando a gente fala em fotobiomodulação, a gente fala de um mecanismo, de uma resposta biológica a um dispositivo. Quando a gente fala em dor pélvica, então a gente fala de um mundo, né? Porque a dor, ela precisa ser mais bem definida, ela precisa ser mais bem estudada, né? E bem classificada. A dor tem que ser definida como uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. A dor pélvica é uma dor considerada na parte inferior do abdômen e da pelve, e esses sintomas, eles podem estar relacionados, decorrentes, né, desde o sistema reprodutivo, urinário, digestório, assim como o sistema músculo-esquelético da pelve e ligamentos da pelve. O nosso paciente, ele pode apresentar uma dor nociplástica, então ele coloca aqui, né, como a vulvodínia, cistite intersticial, fibromialgia, enfim. A dor nociceptiva, então a gente vai ter lá a esclerose múltipla, desculpa, a dor nas costas, a dor de ligamentos, tendinites, osteoartrites, dor visceral. A dor neuropática, essa sim, relacionada à esclerose múltipla, a ciática, a do trigêmeo, as neuralgias, então, periféricas. E a gente tem que entender o que é esse conceito de dor mista. Então, quais são os componentes associados dessa dor no meu paciente? Quando a gente fala da fotobiomodulação, ela faz parte de um tratamento multimodal, onde nunca ela vai ser uma terapia única de escolha. Ela sempre vai funcionar como uma terapia associada, adjuvante às terapias padrões. Essa resposta terapêutica, ela pode vir desde um laser de baixa potência, mas ela também hoje pode ser entregue através de um aparelho, ela pode ser gerada, não entregue, né? Desculpa, porque ela é uma resposta do meu tecido, com um aparelho de alta potência. Isso não é impossível, isso já é uma realidade, inclusive na fisioterapia pélvica. O processo de fotobiomodulação, parâmetros, grandezas físicas, ainda não estão claras na literatura. E quando a gente fala de dor, isso sim, embora o processo pelo qual a fotobiomodulação haja nos tecidos não esteja completamente elucidado, a gente já tem essa evidência, né, de que ela alivia a dor. O que dificulta muito a aplicação da fotobiomodulação é uma característica que a gente chama de biphasic dose response, que fala o seguinte, que a quantidade de energia no meu tecido pode ser efetiva, mas essa mesma quantidade num tecido de um outro indivíduo, né? Então eles até colocam no seu tecido, ela não é tão efetiva. Isso por quê? Porque nós precisamos absorver essa energia. A fotobiomodulação é a entrega de energia em forma de fótons, quântons, que vão ser absorvidos e vão responder como um processo terapêutico. Quando a gente fala, então, em aplicação desse dispositivo na pelve, eu quero que vocês lembrem e visualizem, né, essa figura. Eu achei bem interessante trazer ela para vocês, porque ela mostra claramente, né, que dependendo do local, a gente vai estar o quê? Aplicando uma energia muito próxima a uma parte óssea, que não é um bom condutor de energia e que eu não vou ter uma resposta terapêutica tão efetiva. Dentre os dispositivos que a gente pode usar na pelve de fotobiomodulação, a gente tem o dispositivo single colimado, que é um sistema de diodo de laser, onde a fonte de bombeamento é um diodo, então eu não tenho uma capacidade de colimação, de coerência, né, na hora do mecanismo de bombeamento dos fótons. Eu tenho o LED single, esse sim, ele tem aquele espalhamento,
E é interessante porque o LED single, ele é um dispositivo que perde muita potência. O que a gente, né, também tem na literatura com alguma efetividade, que eu acho que vem crescendo muito quando a gente fala de pelve, né, e eu vou demonstrar para vocês esses aparelhos a seguir, é o LED plano, é o LED cluster. Então eu tenho diversos dispositivos de LED, diferente do single que eu tenho só um, que vai o quê? Emitir a energia fotônica sobrepondo essas energias. Então eu vou ter o quê? Uma maior quantidade de energia entregue, eu tenho menor perda de potência e eu consigo, então, uma resposta um pouco mais profunda. Então, aqui eu trouxe para exemplificar, eu não falei, acho que no começo da palestra, peço desculpas, mas eu não tenho conflito de interesse com essa palestra com nenhuma empresa, né? Então, eu trouxe aqui para vocês observarem, a gente tem LEDs, cluster, então eu tenho vários dispositivos, eu tenho clusters com uma menor quantidade, né? Então, de diodos, e eu tenho o single, o laser single. Então, qual é o melhor? Essa é a pergunta que todos me fazem, né? Não existe, né? A gente vai precisar entender qual é a disfunção, qual é a potência do aparelho e o que eu tenho para utilizar. Além da potência e da densidade de energia e energia que vimos anteriormente, o que mais a gente precisa entender? A gente precisa entender do mecanismo fisiológico dessa aplicação. Então, toda vez que eu pensar em aplicar a luz vermelha entre 600 e 800 nanômetros, ela vai ter uma absorção, embora esse mecanismo seja mais aceito, ele não é um mecanismo único. Outros mecanismos vêm sendo estudados, né? Por outro lado, quando eu aplico o infravermelho próximo, que é a fotobiomodulação, com uma janela de comprimento de onda entre 800 a 1000 nanômetros, a gente vai ter a ativação dos canais de íons sensíveis à luz. Então, eu vou ter um aumento dos íons de cálcio, consequentemente, um aumento da ROS, né, da espécie reativa de oxigênio, e do AMP cíclico, que vão interagir, então, com esses íons de cálcio. Como resposta final, a gente vai ter, então, proliferação, migração e, como eu já disse anteriormente, né, uma modulação do processo inflamatório. A luz azul, ela tem um caminho de sinalização diferente da vermelha e da infravermelha. Ela é absorvida através de uma proteína que a gente chama de criptocromos. Os criptocromos, eles sinalizam para os íons de cálcio e para uma transdução celular. Lembra que eu falei para vocês que é muito importante estarmos atentos a qual o mecanismo, parâmetros e aonde aplicar? Então, aqui o Hembling, né, em 2000, e antes disso, e depois disso o Shaw, em 2016, eles discutem muito isso. Qual é o meu tecido? E o meu tecido não é o mesmo em toda a estrutura, né? Então, a gente tem, por exemplo, a epiderme, a gente tem algumas alterações de densidade, e isso pode, sim, diminuir ou aumentar a capacidade de penetração dessa energia fotônica. Eu trouxe aqui para vocês uma revisão sistemática com meta-análise, onde os autores mostraram que, de forma geral, seguindo ou não alguns padrões de parâmetros, a fotobiomodulação ela foi efetiva no controle da dor de desordens musculoesqueléticas. Nesse outro estudo, também, né, pensando em dor, numa dor pós-cesárea, onde eles usaram o vermelho com uma potência de 30 milivolts e 4 joules por centímetro quadrado de densidade de energia em todo o processo de incisão e obtiveram uma melhora significativa na dor. Então, é aquilo que eu falei no começo, a gente precisa entender a causa da dor. A causa da dor, nesse caso, é o quê? É uma lesão. Eles colocam, né, um efeito da fotobiomodulação na dor pós-cirúrgica, e 2 desses estudos, e coincidentemente são do mesmo autor, né, ele usou para episiotomia. Então, uma dor também causada por uma lesão, por um trauma.
Uma grande preocupação que a gente tem é: será que essa fotobiomodulação, ela muda a configuração, né, a estrutura, funcional, morfofuncional da minha pelve? Então, será que eu tenho alguma mudança do microbioma? Como isso funciona? Então isso a gente já tem alguns estudos, eu sugiro que vocês, aprofundem um pouquinho nesses 3 que eu estou citando aqui, onde eles falam que não altera, e se altera, é para melhor, né. Então ele faz uma compensação, ele faz uma melhora da mucosa vaginal, ele faz um acerto do pH, tudo isso a fotobiomodulação vem sendo estudada. E uma coisa interessante, eu acho que a gente precisa sempre buscar isso, que ela foi efetiva sem eventos adversos, né. Na fisioterapia, isso vem crescendo também, a descrição de eventos adversos, a descrição de efeitos adversos, né, além dos eventos. Para quê? Para que a gente consiga mais para frente, eu estava até discutindo isso com a Michelle antes da gente entrar aqui ao vivo, o custo-efetividade desse tratamento. Então, o quanto custa esse meu tratamento e o quanto ele é efetivo financeiramente para essa paciente. E isso a gente só consegue calcular se a gente tem descrito, né, esses eventos adversos. Esse é um estudo piloto, tá bom? E eles usaram como ferramenta, então aí a gente já vê, né, as ferramentas, um estudo um pouco, apesar do viés do patrocínio, né, um pouco mais bem elaborado, mas com um número muito pequeno, só com 13 mulheres. E eles usaram o short form do McGill-Pain Questionnaire, né? Após utilizar um dispositivo, que vocês podem observar aqui, intracavitário, que tem uma potência de 5 a 8 volts e entrega de 3.000 a 3.500 joules do infravermelho próximo. O que a gente consegue perceber nesse gráfico é que houve uma redução da severidade da dor com o passar, né, de 6 meses. O que a gente consegue perceber? Que a comparação da primeira semana e de 6 meses foi significativamente diferente, usando então o score de impressão de clínica global. Ainda falando de dor e fotobiomodulação, a gente tem esse estudo de caso que a gente publicou em parceria com o CEPOM, que é o Centro de Oncologia de Santa Catarina, onde o uso da fotobiomodulação foi um divisor de águas para a paciente conseguir utilizar os dilatadores que é o tratamento padrão para a prevenção de estenose vaginal. Também, como estudo de caso, mas agora com outro comprimento de onda e com um dispositivo de cluster intracavitário, a gente viu uma resposta significativamente melhor na escala visual analógica de dor, mas como também em alguns scores de maturação e diâmetro do canal vaginal. Então, foram feitas 10 sessões de luz intra e extravaginal. Esse é um dispositivo que emite, né, também extracavitário, em torno de 8 minutos. Esse dispositivo ele tem 30 watts de potência, diferente do single que tinha 100, e foi aplicado em decúbito dorsal. Tudo isso, né, é para trazer para vocês uma pulguinha, vamos dizer assim, para que vocês comecem a buscar mais estudos, que vocês comecem a perceber a mudança, né, na tecnologia do atendimento da dor gênito-pélvica.